Fórmula 1, criada em 1950, vem passando por várias modificações no decorrer desses 36 anos de campeonato mundial. Os carros, no começo de tudo, eram altos, bem grandes e grotescos. Eram, na época, os mais sofisticados que se conhecia. Mas era uma época em que o mundo apenas começava a conviver com os carros esporte. A partir daí, a Fórmula 1 mudou mais rapidamente. No começo, as mudanças aconteciam constantemente, porque a F1 ainda buscava uma forma definitiva para os seus carros. Mas de uns tempos para cá, tudo o que a Federação Internacional faz de novo é com o objetivo de diminuir a velocidade. Esta preocupação começou no tempo da mini-saia. Saiu a mini-saia e veio o fundo plano, obrigatório em todos os carros. O aerofólio foi mudando de posição, sempre mais para baixo e mais para perto do chassi. O próprio carro foi diminuindo de tamanho. Os tanques que ficavam dos lados passaram para trás do piloto. E aí veio a limitação da quantidade de gasolina. Antes, cada carro gastava o que fosse necessário. Em 84 veio o limite de 220 litros e agora o de 195. Na Fórmula 1, cada ano aparece uma coisa nova que logo se torna a grande vedete, o grande assunto. Em 86, o negócio é o consumo de gasolina. Porque se com 220 litros no tanque, às vezes já era difícil chegar ao fim de uma corrida, você pode imaginar o que vai acontecer agora que os carros só têm 195 litros. Só que as coisas hoje são mesmo muito diferentes. Uma mudança dessas que obriga o piloto a ter o cuidado de gastar 25 litros a menos, hoje em dia consegue, no máximo, fazer com que a velocidade em corrida não aumente, mas diminuir nunca. Nos treinos que a Fórmula 1 fez neste início do ano no Rio, já deu para ver que quando chegar a hora do treino oficial, os recordes vão cair. O primeiro deles até já caiu, quando Ayrton Senna realizou a volta mais veloz da história do autódromo, com o tempo de 1 minuto 26 segundos 39 centésimos. Isso se explica pela rapidez com que as ideias nascem e crescem na F1. O computador eletrônico é um equipamento que já faz parte da brincadeira há algum tempo. Agora chega-se a era da telemetria, o que permite medir à distância todo o comportamento de um carro. A aparelhagem é bastante complexa. Tudo isso fica instalado em um box, de onde os técnicos podem acompanhar o comportamento de temperatura, freio, potência, aceleração, tudo. Tudo o que acontece em um carro andando a 250 km por hora, numa curva ou numa reta bem distante do box. As informações são transmitidas por sinais de rádio através desta antena, que você pode ver no carro de Ayrton Senna, e recebidas por esta outra antena instalada no box. Este é o equipamento de telemetria da equipe Lotus Renault. Todos os sinais recebidos aqui são analisados instantaneamente. E este computador, ligado em linha direta com a fábrica da Renault na França, passa as informações. E no máximo em 15 minutos se obtém a resposta. As soluções para os problemas surgem aqui nesta tela. E Jean Sage explica como o sistema pode ajudar no problema do consumo. Existem dois canais que medem o problema do consumo. As informações saem no painel do carro e aqui no nosso equipamento. Mas isso não foi criado para denunciar erros do piloto. No caso de Ayrton, as informações dele sempre coincidem com os dados do gráfico. Ele é de uma precisão fantástica. Les renseignements que l'on retrouve après sur les enregistrements, il est d'une précision fantastique. Os japoneses da Honda, sempre com a mania de reduzir tudo, reduziram também a distância nessa operação. Eles acompanham tudo de perto através desta caixinha, que grava todas as reações do carro enquanto está na pista. Quando o carro vem para o box, a caixinha é retirada e acoplada ao computador, que faz a leitura das informações. E aí é que está a grande diferença. A Renault não precisa mandar tanta gente para a pista. E a Honda traz um batalhão de japoneses, engenheiros, analistas, para cuidar do carro e de toda esta complicada aparelhagem.
Os alemães não querem ficar para trás dos franceses e japoneses nessa guerra eletrônica. Mas quem salva a pátria alemã é a Porsche, que já tem o seu sistema implantado, semelhante ao da Honda. A BMW desta vez ficou um pouco para trás, ainda não tem um sistema tão evoluído. E hoje em dia, quem tem menos poder de fogo na eletrônica tem mais mão de obra. No próximo bloco, vamos ver como estão os motores. É aí que vai se decidir o campeonato, no consumo e na potência de cada um. Na opinião dos pilotos, o que decide o campeonato deste ano é o motor. Vai ganhar a equipe que tiver o motor com o melhor rendimento dentro da limitação de 195 litros de gasolina no tanque. Nenhuma gota a mais. Potência com economia. Parece difícil, mas o pessoal está encontrando um jeitinho. E o que se viu até agora é que ninguém precisou diminuir a potência dos motores para gastar menos. Continua a mesma do ano passado e às vezes até aumentou um pouco. Como no caso do motor Honda da Williams, que venceu as 3 últimas corridas do campeonato de 85 e pinta este ano como o mais forte de todos. Mais forte até que o motor Porsche da McLaren, que há algum tempo vem sendo quase imbatível. 19 vitórias em 2 anos. Será que essa moleza vai acabar? O que a McLaren espera de 86? Esperamos hacer la tercera vez, que toda a gente diz que é impossível. Esperamos demonstrarles que não é impossível. O que todos querem é derrotar a McLaren e seu resistente motor Porsche de 800 cavalos. Mas o problema é exatamente conseguir essa resistência, porque força todos têm. Você quer ver? Motor Ferrari, exclusivo dos carros Ferrari, 6 cilindros, aproximadamente 780 cavalos de potência. Motor Honda, também só uma equipe, a Williams, 6 cilindros e 800 cavalos. O BMW tem 4 cilindros e ainda um dos mais fortes motores da F1. Tem mais de 800 cavalos, mas a potência certa é um segredo que a fábrica não revela. Este ano o motor BMW aparece em 3 equipes, Brabham, Arrows e também a Toleman. A Renault conta também com 3 equipes, Lotus, Ligier e Tyrrell. O motor Renault tem 6 cilindros e em potência perde para esses outros. Está perto dos 750 cavalos. Mas a Renault, agora que não tem mais a sua equipe disputando o campeonato, está toda empenhada em dar um motor mais forte para a Lotus, investindo na esperança de Ayrton Senna ganhar o Mundial. A Fórmula 1 da era Turbo tem outros motores menos potentes, o Hart, o Zaxpeed e o motor Moderne, todos em torno de 650 cavalos. E este ano vai marcar a volta do motor Ford Cosworth, que desenvolveu seu projeto especialmente para a equipe Beatriz. Mas isso não acontece agora nas primeiras corridas, porque o novo motor ainda está em teste. E por enquanto a Beatriz continua correndo com o motor Hart. Bem, os motores você já viu. Estão bem fortes e roncando alto. Mas não adianta nada o motor falar alto se o carro não for bom. E como sempre acontece no começo de uma temporada, muitos carros são novos. Até mesmo a Williams, que não tinha muita razão para mudar porque terminou o ano com o carro que ganhou as 3 últimas corridas, aparece com o modelo novo, o FW11. A base é o mesmo carro do ano passado, com algumas coisas novas e o tanque de 195 litros. A grande vantagem da Williams é ter sido a primeira equipe a fazer testes com o tanque menor. A McLaren não mudou quase nada, porque o projetista John Barnard parte do princípio de que em time que está ganhando não se mexe. O que existe de diferente são pequenos detalhes técnicos que os engenheiros mantêm em segredo. Mesmo sem se atrever a fazer grandes inovações, a McLaren não quis ficar parada no tempo e vem para a primeira corrida com um novo modelo que pretende merecer o número 1, que está sendo usado pelo 2º ano consecutivo. A
A Ferrari precisa mais do que nunca de um carro que ande na frente. Nos últimos 2 anos, ela só venceu 3 vezes. Isto é muito pouco para uma equipe que, desde os primeiros tempos da Fórmula 1, nunca deixou de ser a que tem o maior número de vitórias. Atualmente já em 91. O novo carro está aí, dando novas esperanças aos técnicos e pilotos. A Lotus de carro está bem, contando com a genialidade de seu projetista Gerard Decarrouge e a sensibilidade de um piloto como Ayrton Senna para testar e desenvolver novos projetos. A equipe consegue sempre chegar aos acertos que procura. Só falta mesmo a certeza de ter um motor mais resistente, porque o novo carro parece ser ainda melhor que o do ano passado. A Brabham é a única que resolveu inovar, um carro revolucionário bem mais baixo que os outros, o que só foi conseguido por causa da decisão do extravagante Gordon Murray de colocar o motor numa posição inclinada. O carro é estranho, mas bonito e tem sido a grande atração em todos os treinos feitos antes de começar o campeonato. A Arrows é uma equipe sem muito dinheiro, mas que tem o cuidado de lançar carro novo sempre que necessário. A Ligier lutou muito para conseguir manter o fornecimento dos motores Renault e investiu em um carro novo para tentar voltar aos bons tempos de vitórias de 6 anos atrás. A Toleman é uma equipe média e séria, que pelos bons resultados conseguidos com o modesto motor Hart em 4 anos, mereceu um contrato com a BMW e tem tudo para se tornar uma grande equipe de agora em diante. A Beatrice, equipe americana de grande tradição nas corridas de Fórmula Indy, entra agora para valer na Fórmula 1. O carro, por enquanto, ainda é o mesmo com que correu algumas provas no final da temporada 85, com o motor Hart. O carro novo vem daqui a alguns meses com um outro motor. Carros montados, motores funcionando, os pilotos se preparando para mais uma guerra que vai começar. A seguir, vamos ver quem é que mudou de equipe. Vai começar mais uma guerra. A primeira batalha é domingo que vem. Para estes homens, gladiadores dos tempos modernos, o que interessa é apenas vencer. No meio do caminho, existem coisas que podem fazê-los mudar de rumo, trocar de equipe. Por exemplo, o dinheiro. Mas, em primeiro lugar, está sempre o aspecto técnico. Quando um piloto sente que mudando de equipe pode ter mais chance de ser campeão, ele cai fora de onde está. A temporada de 86 marca um momento de mudanças importantes entre equipes e pilotos. E isso sempre cria novas expectativas no início de um campeonato. Keck Rosberg saiu da Williams, despedindo-se com uma vitória na última corrida do ano passado. Ele foi ocupar o lugar que era de Nick Lauda na McLaren. Uma das trocas mais importantes foi a de Nelson Piquet. Ele trocou a Brabham, onde ficou 7 anos, pela Williams, pegando o lugar de Keck Rosberg. Hélio de Angelis caiu fora da Lotus. Ele foi lá buscar aquela vaga que Piquet tinha deixado na Brabham. Ricardo Patrese era da Alfa Romeo. A Alfa parou. Ele arrumou um jeitinho de voltar para a Brabham, onde já esteve correndo junto com Piquet. Estas foram as mudanças mais importantes, mas a coisa não parou por aí. Mark Surer, que era da Brabham, foi para a Arrows. Gerhard Berger, da Arrows, foi para a Toleman. Ed Cheever está de volta para a Tyrrell, de onde saiu há 6 anos. Patrick Tambay vai ser companheiro de Alan Jones na Beatrice. A temporada de 86 marca ainda a volta de 2 pilotos que estavam fora da Fórmula 1. Um deles é o italiano Andrea De Cesaris, correndo pela equipe Minardi. De Cesaris foi despedido da Ligier no ano passado, depois do espetacular acidente no Grande Prêmio da Áustria. Outro que volta é o francês René Arnoux. E sua última corrida no ano passado foi exatamente aqui no Brasil. Logo em seguida, a Ferrari o despediu, alegando que ele estava em más condições físicas. Agora ele volta pela Ligier.
Eu passeei, me diverti. Não fiquei preocupado. Isso é passado. Agora temos de pensar no futuro, trabalhar bem com a equipe e buscar bons resultados. A Fórmula 1 recebe também este ano alguns novatos, mas em equipes pequenas. O único que já entra correndo em equipe grande é o escocês Johnny Dumfries, novo companheiro de Ayrton Senna na Lotus. Johnny Dumfries diz que se sente feliz por correr numa equipe tão importante. O seu objetivo no momento é conhecer melhor a equipe e o limite do carro. Dumfries acha que Senna pode até ser campeão do mundo se o motor ajudar, porque o carro é muito bom. E garante que no que depender dele para ajudar a equipe a ser campeã, a equipe pode contar com ele. As mudanças que sacudiram a Fórmula 1 por pouco não levaram também Ayrton Senna para uma outra equipe. Ele recebeu muitas propostas para isso e durante muito tempo se falou no nome de Ayrton na Brabham, na Williams, na McLaren. Mas ele acabou ficando mesmo, foi na Lotus. O que te fez ficar na Lotus? O compromisso que eu tinha com a Lotus, que eu assumi há um ano e pouco atrás. E desde que ele fosse respeitado pela Lotus, eu deveria continuar normalmente, sem nenhuma possibilidade de mudança. Piquet também pensou muito em ficar na Brabham, praticamente a sua segunda casa há mais de 7 anos, desde que ele entrou na Fórmula 1. Ele pensou muito, tomou a decisão e sofreu com a decisão que tomou. Era hora de sair da Brabham, equipe onde aprendeu tudo, onde ganhou 13 grandes prêmios e onde viveu seus maiores momentos como bicampeão mundial. Você vai conhecer agora a sede da Frank Williams, uma equipe modelo da Fórmula 1 dos anos 80, da Fórmula 1 da era Turbo. E você sabe, esta é a nova equipe de Nelson Piquet. Um prédio moderno de 15 mil metros quadrados, inaugurado em julho de 84 em Didcot, uma das cidades satélites de Londres. Esta é a sede da Williams, bem maior que a de todas as outras equipes inglesas. Aqui trabalham 75 funcionários só da Williams. E ainda uma área separada que é a divisão de motores, onde trabalham 20 funcionários da Honda. Com toda essa estrutura, é possível construir um carro de Fórmula 1 praticamente inteiro aqui dentro. A Williams é a equipe que tem maior índice de produção própria, praticamente não dependendo de fornecedores. Nem mesmo para algumas partes de fibra de carbono, do chassi, da suspensão e da caixa de câmbio, que nenhuma outra equipe faz. Aqui na seção de fibra são feitas as carrocerias para 7 ou 8 carros por ano em média. O túnel de vento em escala 1x4, só a Ferrari tem igual. Mas este da Williams tem ainda uma novidade exclusiva, uma pista móvel dentro deste túnel gigante. Aqui são feitos os testes de aerodinâmica dos novos carros. Das 75 pessoas que trabalham aqui dentro, aproximadamente 30 vão às corridas. Este é o carro de Piquet, sendo preparado pelos mecânicos que durante todo este ano vão estar a seu lado nos boxes. Daqui desta sede muito bem montada, devem sair os carros para Nelson Piquet lutar pelo 3º título mundial. Nós estamos voltando à fábrica da Williams 6 meses depois. E o clima aqui hoje, é claro, é de consternação com o acidente sofrido pelo dono da equipe, Frank Williams. Mas o estado de Williams já melhorou. E os 75 empregados da fábrica trabalharam chefiados pelo segundo diretor da equipe, Sheridan Tin. Ele disse que os ferimentos de Frank Williams foram graves e que a recuperação vai ser lenta. Em que medida esse acidente afeta o trabalho da escuderia Williams? Nós vamos sentir a falta dele, da amizade, do apoio e da motivação que ele dá à equipe. Mas nós vamos competir com muita vontade na ausência de Frank. Qual foi a reação de Nelson Piquet e Nigel Mansell? Eles foram muito dedicados. Estavam lá no sul da França na hora do acidente e ajudaram muito, providenciando a internação no hospital e dando toda a assistência possível. Nelson e Nigel sabem, como todos nós sabemos, que o melhor remédio, a cura mais eficaz para Frank, vai ser a vitória. 5 dias depois deste acidente com Frank Williams, Nelson Piquet chegou ao Brasil para descansar um pouco. Nelson, dá para desligar ou você ainda está sentindo tudo aquilo que você passou?
Ah, deve desligar só na hora que sentar no carro e começar a andar, porque é uma coisa muito impressionante, toda a parte do acidente, nós socorremos ele, tudo, levamos para o hospital, tudo isso é uma coisa que marca muito. Daqui a pouco, carros e pilotos na pista treinando para começar bem o campeonato. Grande Prêmio do Brasil, Autódromo de Jacarepaguá. Por aqui a Fórmula 1 começa o seu roteiro que passa por 16 pistas e 15 países diferentes. Nos 2 primeiros meses do ano, Jacarepaguá viveu antecipadamente o clima do Grande Prêmio. 9 equipes trouxeram seus carros para serem testados sob o calor de 40 graus. E foi aí que o circo se encontrou pela primeira vez neste ano. A grande novidade era o Brabham BT55, o carro revolucionário de Gordon Murray, que atraiu a atenção não só do torcedor, mas até dos técnicos e engenheiros das equipes rivais. Carro bonito, mais baixo que os outros, esperança de uma nova fase de vitórias da Brabham. Só que, por enquanto, tudo incerto. O carro apresentou muitos problemas e é possível até que a sua estreia seja adiada. Mas os pilotos da equipe continuam acreditando. Uma máquina muito bela da guidar. O carro é muito bom de dirigir. A concepção é bastante revolucionária. E nos próximos anos, muitas equipes seguirão o exemplo. A estrutura é a mesma, as pessoas da equipe são as mesmas e o potencial da escuderia está intacto. Mesmo sem novidades tão grandes, outras equipes se mostraram mais animadas do que a Brabham. A Ligier, com a experiência de seus pilotos Jacques Lafitte e René Arnoux, anda querendo esquentar a briga pelo campeonato deste ano, mas esquentou tanto que até se queimou um pouco. A Toleman, querendo subir rápido, agora que ganhou o motor BMW, andou assustando muita equipe grande com os resultados que conseguiu nos treinos. Até porque é um carro novo, mudamos o motor em relação ao ano passado e temos uns probleminhas de acerto. Mas acredito que nossa atuação em relação ao ano passado será melhor. A McLaren, só querendo manter a média de vitórias dos últimos 2 anos, vive um problema que não tem nada a ver com o carro, com o motor, com pista. O seu problema é outro. 2 campeões do mundo na mesma equipe. Um fato raro. Uma convivência difícil. Primeiro o Rosberg desconversa. Ele diz que está se adaptando ao carro, que é muito diferente. Depois diz, eu tenho certeza que o meu trabalho será bem diferente do ano passado. Quanto ao meu relacionamento com Prost, é muito bom. Ferrari, Lotus e Williams dando duro. 3 carros muito rápidos durante os treinos, mas cada um voltado para um tipo diferente de treinamento. A Ferrari pensa, antes de tudo, em como equilibrar a temperatura do motor, sabendo que vai correr sob um calor de 40 graus. A Williams, querendo testar a resistência de seu carro, percorreu pelo menos uma vez por dia um grande prêmio completo, 61 voltas sem parar. E a Lotus acelerou tudo o que podia e conseguiu provar que tem um carro muito veloz, que pode ser até o mais veloz de todos, desde que o motor Renault aguente. Mais motor é o problema mais crítico nosso e é o fator mais importante nesse campeonato de 86. O carro foi melhorando, o motor foi melhorando, tudo foi melhorando no carro. Agora, logicamente, eles melhoraram muito o carro e também o motor. À medida em que se aproxima o início da temporada, crescem todos a certeza de que o Brasil pode ter um grande ano na Fórmula 1. Piquet e Senna estão entre os grandes favoritos ao título mundial. Carros ajustados, motores no ponto, agora é com eles, os pilotos. Para conferir é hora de testar os reflexos. Como é que... Vai ser dada a largada da temporada de 86. Um ano de muita luta, muita emoção e a gente espera muito Piquet e muito Senna. Um ano em que você vai vibrar de fora e de dentro do carro através das imagens desta câmera que farão parte de todas as corridas.
próximo domingo, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A largada da temporada 86. Um ano de mais velocidade.